Hoje eu te trago um questionamento aqui, que é a gente analisar aqui, conversar um pouco sobre o motivo, a razão de tu atrair, né, de tu acabar te relacionando com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. O porquê isso de fato acontece. Então, eu quero te remeter, primeiramente, à tua infância, né? As tuas relações primordiais nessa vida. Geralmente a gente traz, né, à luz como pai, mãe, mas basicamente essas duas figuras, elas são variáveis, elas podem se ajustar, são apenas títulos. Não necessariamente um homem é o pai, a mulher, a mãe, são as duas pessoas que te conceberam, né, biologicamente falando, mas as pessoas, uma figura geralmente materna e uma paterna, não necessariamente masculina e feminina, mas duas figuras que compuseram ali, né, que elas de alguma forma te abordaram e te auxiliaram e acabaram te influenciando também a ser quem tu é hoje e ter os padrões, né, te ensinou os padrões de uma forma consciente ou inconsciente e que de uma forma ou de outra acabaram impactando na forma que tu vê a realidade e que tu vive a tua vida. Porque nossos pais, esses cuidadores, quando eu falo pais aqui, no caso, são as figuras que nos cuidaram, que nos influenciaram mais diretamente, certo? Então os pais, essas figuras, elas acabam nos influenciando, não só elas, mas principalmente elas. Pensa numa criança pequena. Uma criança quando nasce, ela não consegue fazer nada sozinha, literalmente. O ser humano, se ele não tem um cuidado devido, quando ele é um bebê, né, quanto menor, mais cuidado ele demanda, ele acaba ficando tão vulnerável que pode vir a morrer. Então, as pessoas com quais a gente mais se relaciona, elas têm impacto direto e muito forte em quem a gente vai vir a se tornar no futuro. Então, esse desenvolvimento ele começa até antes mesmo do nascimento, mas principalmente após o nascimento da criança, de fato, fisicamente falando, tudo que está ao redor dela, ela acaba absorvendo. Aquele papo que muito provavelmente escutou teus pais ou outras pessoas mais velhas falando que a criança não dá bola, a criança não sabe o que está acontecendo. É mentira, isso é balela. A criança sabe exatamente o que está acontecendo. Talvez ela não tenha a capacidade mental ainda para designar, identificar, estruturar, mas ela está filtrando. Então, posteriormente, por exemplo, se ela sofreu, vamos supor, um abuso quando criança, mais velha, quando ela tiver a capacidade mental para estar entendendo o que aconteceu e que aquilo foi um abuso, aquela consequência ela vai acabar sendo sofrida posteriormente. E no caso o adulto percebeu quando ele era criança, né, o que ocorreu. Então tudo que nos é ensinado, desde a forma de se alimentar, né, a forma se recebe carinho ou não, se chora vai vir a mãe, o pai, quem vai vir ou se não vai vir ninguém. Então se as nossas necessidades básicas elas vão ser de alguma forma preenchidas, se vai ter alguém para nos cuidar, geralmente as pessoas de casa, se vai ser alguém de fora, se os pais trabalham fora ou não, enfim, tudo que é de alguma forma vivenciado pela criança vai ter impacto. Então imagina, por exemplo, que tu foi criado por um casal de um pai e de uma mãe e tu vê o relacionamento deles como funciona. Teu pai vai lá, por exemplo, e agride a tua mãe, bate nela e tu vê isso direto desde quando tu era pequeno, desde que tu era uma criança. Eu acho que isso não vai ter impacto na forma como tu vai enxergar e também vivenciar o amor quando tu estiver na tua fase adulta, ali adolescente, né? Quando geralmente a gente adentra esse campo do amor e dos relacionamentos amorosos íntimos, isso vai sim ter impacto e aos poucos vai moldando. Se a tua mãe aceita, né, apanhar teu pai e continua no relacionamento, se, sei lá, ela revida e bate também, enfim, entende? Tudo isso vai se refletir. Por exemplo, se tu acabar negligenciando a figura do teu pai, te agarrando uma figura materna da tua mãe, tu provavelmente vai se encaixar num relacionamento futuro como uma figura codependente ali que vai sofrer um abuso e tu vai trair uma pessoa narcisista que pode inclusive também te agredir fisicamente, mas isso acontece porque tu enxerga aquilo como amor, né? Aquilo foi te ensinado porque quando tu é uma criança, qualquer pessoa mais velha que tu, não necessariamente um adulto, ele representa uma figura de autoridade e essa figura de autoridade ela te influencia. O que ela falar, o que ela fizer, tu vai acatar como verdade, tu não vai ficar questionando, entende? Além do mais, porque isso é um reforço dos adultos. Os mais velhos sabem, os adultos que sabem, a criança não sabe de nada, a criança, entende? É sempre uma dependência da pessoa mais velha, e isso inconscientemente também vai nos afetar como que o que aquela pessoa faz, vive, fala é a verdade em si. Então, se tu vê as pessoas que tu ali tá tendo como figuras de autoridades principais na tua realidade, como eu falei nesse exemplo, pai e mãe, tu vai ver aquele relacionamento como o relacionamento funciona em si. Tu não vai questionar, olha, será que esse é um relacionamento saudável? Será que meu pai e minha mãe têm uma relação boa, positiva de fato e que está me impactando positivamente? Não, tu vai ver aquilo como o amor em si. E esse aqui é o problema. Aquilo não é amor, aquilo
outras questões envolvidas ali, né? Tem outras questões, mas não é o amor em si. Só que tu absorvendo aquilo e não te questionando, o que a maioria das vezes a gente, como sociedade, ainda faz, né? Como ser humano, no indivíduo também, a gente acaba levando aquilo pra vida adulta. Então tu acaba atraindo alguém, né? Imagina que tu quer o amor. Eu quero me apaixonar, eu quero, né, formar um casal, eu quero viver uma paixão. Então eu quero atrair uma pessoa, eu quero atrair um amor pra minha vida. Adivinha o que tu vai atrair? É alguém, né? Um ideal, alguém saudável, de alguma forma que vai saber se relacionar saudavelmente? Não. Tu vai atrair ou teu pai ou tua mãe, dependendo de como tu visualizar, né? E como tu te comportar esse relacionamento entre vocês três, né? No caso, entre teu pai, tua mãe e tu. Vamos supor, então, que nesse caso que eu dei, né? Tu, ao invés de absorver a mãe, tu vai absorver as coisas do pai, tu vai te identificar com o pai. Então, tu vai se tornar um agressor. Então, dentro de um relacionamento, tu vai atrair uma pessoa pra te agredir. Enfim, acredito que as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, elas tendem a estar no lado de quem vai ser abusado, né? E não de quem vai ser o agressor. A questão é o quanto isso nos influencia. Então, se hoje tu quer entender por que tu está com a pessoa que tu está, né? Os seus relacionamentos durante a tua vida, por que se desenrolaram da maneira que se desenrolaram, eu te convido, olha para tua infância e aproveita e olha para teus pais hoje, vê como eles se relacionam, como eles se relacionavam, te permite entrar em contato com essas informações, com essa história que muitas vezes ela é dolorida, mas é através dessa dor que tu vai aprender e transformar em amor de fato, para que tu não atraia mais pessoas que se encaixam dentro desse padrão de amor. Porque se tu foi ensinado de que amor é aquela relação tóxica, não tem como tu atrair algo positivo pra tua vida. Não existe isso, não funciona dessa forma. Isso é simplesmente uma ilusão. Então, se tu quer se tornar de fato um adulto, ter responsabilidade pra tua vida e pros teus atos, entender como é que funciona a tua vida e se entender, né, expandir a percepção tua sobre ti mesmo. Então, expandir o teu autoconhecimento para que tu tenha, de fato, um maior... não um controle, mas uma maior percepção do que está acontecendo, de como as coisas estão funcionando. E aí sim, consequentemente, tu atrair alguém positivo para tua vida, eu te convido de novo para a terceira vez nesse vídeo. E sim, porque é muito importante. Olha para as pessoas que te criaram. Ali estão as respostas. Não só ali, né, na família inteira, mas principalmente as pessoas que cuidaram de ti. E qual foi o relacionamento amoroso que tu teve como primórdio, tu teve como maior referencial na tua vida, porque a partir dele, ali é o ponto inicial, é simplesmente o primeiro passo para te entender tudo que se desenrolou depois, e quem sabe tu se permita ver os teus próprios relacionamentos, né, passados, ou até mesmo esse presente de um outro ângulo, e principalmente entender por que tu traiu, né, ou continua ainda atraindo o narcisista, né, a narcisista, enfim, a pessoas que sofram de transtorno de personalidade narcisista para a tua vida. Então, se tu quer um relacionamento saudável, esse é o primeiro passo, certo? Era isso para esse vídeo. Até um próximo e tchau!